Hoje nós vamos dar continuidade Vamos aprender hoje sobre sintomas da depressão. Quando você vai ao médico para ele diagnosticar você, ele vai lhe examinar. E a primeira coisa que ele faz é você passar pela triagem, né? Primeiro você pega logo um chá de brincadeira, pega aquela ficha, né? Fica vendo assim as pessoas passarem rápido, sofrendo. Principalmente quando a pressão está alta, né? Aí o negócio vai blim, blim. Você olha seu número, você vai lá na triagem, confere a pressão, enfim, faz algumas perguntas e de lá você vai para o médico. E aí o médico vai perguntar: o que você está sentindo? Né? Eu me lembro quando a mamãe ia para o médico, o papai ficava aperreado, porque o médico dizia: o que é que a senhora sente? Ela disse: dói aqui. Ela dizia mais ou menos uns 10 lugares que doía. O papai disse: aqui dói mais. Então hoje a gente vai aprender sobre os sintomas da depressão. Segundo Crônicas, capítulo 20. Versículo 1. Depois disto, os filhos de Moabe, os moabitas e os filhos de Amon, os amonitas, juntamente com alguns dos meunitas, decidiram atacar o reino de Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, exclamando: grande multidão vem contra Tir de Edom, do outro lado do Mar Morto. Eis que os guerreiros já estão em Hazazon Tamar, cidade conhecida por Egeber. Então Josafá sentiu grande medo. Repitam o que eu falo. Então Josafá sentiu grande medo. Este é o texto que vai dar ênfase para o que nós vamos estudar. Quem trouxe o livro? Quem adquiriu o livro? Abra na página de número 23. Mas quem não adquiriu e desejar, tem uma jovelice tática. O nome dela? Larissa. Está ali, Larissa, animada. Uma animação ali, né? Olha lá. Sorre de manhã de tarde. Irmão, eu quero registrar aqui uma coisa muito interessante nessa minha viagem que Deus preparou para mim, através do meu genro. Fui conhecer uma família que eu aprendi a amar. Parece que a gente já se conhecia. Aquele cidadão bonito que está ali em pé, com a cabeça cheia de farinha, meu irmão Mário. Meu irmão, pense numa personalidade decente. E a sua bonita esposa, a nossa irmã Mabel. Mabel? Eu quando a igreja é Mabel. Esse casal eu aprendi a amar. A forma receptiva que eles nos receberam lá na sua casa, não deu vontade nem de voltar. Não deu vontade de ficar lá, porque lá tem tudo, irmão. Tem passarinhos, tem tejo, irmão, tem farinha. Irmão, lá tem uma piscina que você mergulha e não quer sair mais. Quando eu mergulhei, fui renovado. Eu amei ter conhecido este homem e pretendo recebê-lo lá em Alagoas. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu estou com vontade de sábado de novo. Ele não convida, a gente se convida, né? Eis que eu te digo, meu selfie. Leva meu outro selfie. Dessa vez a gente só vem como amanheceu o dia.
Meu irmão, esse homem faz uma picanha que nem cachorro come. Como é que vocês sabem? Já fui lá. Irmão, nós estamos diante de um assunto de suma importância. Mário, te amo demais, viu, Mário? Aí de que se não for sexta-feira lá, pronto, a gente vai. Amanhã eu estou pregando lá em São Mateus. O desejo desse cara é bom demais. Ele é assim, ele é esposa. Nós lemos um texto, irmãos, que traz um assunto de suma importância. Um rei por nome de Josafá. Josafá assumiu o reinado muito novo e ele estabeleceu ordem. Eu acho interessante isso aqui. Este é um prelúdio, uma guisa de introdução para que os irmãos entendam o âmago, né, da mensagem. A tua mãe está tão bonitinha hoje, rapaz. Meu Jesus. Se for para Lagoas para voltar, vem casar. Natura. Ela representando também a qualquer praia. Tão mexerica, irmão. Vou tirar a cabeça dela que é perfume que eu nunca vi. E tu é minha concunhada, é? Daí quando tu souber, tu me diz. O capítulo 20 traz para nós algo muito importante, que é daqui onde eu vou gerenciar esse assunto de suma importância. Os irmãos orem, que eu vim tão magrinho e o problema é grande. Josafá, ele compõe ordem, e guarde isso que eu vou lhes dizer. Toda ordem, ela se alimenta da lei. A lei é um preceito que se deriva ao poder legislativo. A lei, ela gera ordem. E a ordem, por sua vez, a organização. Não é? E ele colocou em ordem o reinado que estava num estado deplorável, tanto no sentido moral, espiritual, como administrativo. Porque uma empresa, uma igreja, uma família que vive em desordem, os irmãos dá para entender como é que ou o que acontece. E por ele colocar em ordem, ele seguir as determinações estabelecidas por Deus, aí trouxe fúria para os oponentes. Se um crente na igreja não tem luta, tem alguma coisa errada. Se um crente na igreja não tem oponente, tem alguma coisa errada. Não vá atrás desses charlatões mentirosos que usam as redes de televisão e redes sociais para mentirem, prometendo aquilo que ele não tem nem para eles mesmos. Venha que aqui você deixa de sofrer. Você que está quebrado, venha que eu termino de quebrar. Então vocês têm que ter muito cuidado com esses charlatões que se utilizam da palavra para enganar, persuadir. Não é? Jesus foi diferente, foi um pregador que chamou o povo para sofrer. A pessoa, Jesus disse: quem quiser vir após mim, na condição de aluno, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Quando Jesus estabeleceu essa condição para quem quer ser matriculado no colegiado divino, ele estabelece aqui disciplina, negar-se a si mesmo, traz a ideia dentro do campo etimológico, que é responsável pela definição original das palavras. Significa abrir mão de suas prerrogativas, abrir mão de suas vontades e tomar a cruz, que é um instrumento de suplício usado pelos persas, gregos, romanos e egípcios para pendurar os homens que afligiam na lei, que era composta de 3 pedras a partir do longo da ilha, conforme os historiadores, tinha 130 quilos, fora o meu pecado e o teu, que é muito pesado. Então, cruz aqui estabelece sofrimento, porém, sobretudo, outro sim. Jesus disse: eu venci. Aleluia! Aleluia!
E esse cidadão enfrentou esta reação adversa, que é aqui onde eu vou falar sobre essa segunda aula. O que alimenta a depressão? Vamos para o versículo de número 3. Eu gostaria que todos, de forma responsiva, participassem desta leitura agora, mas encha o pulmão e use a técnica do diafragma, que evita você provocar, agredir as cordas vocais. Então vamos lá? Respirando fundo, glória a Deus. Não sei como de máscara, mas tudo bem. Versículo 3. 1, 2, 3, todos de forma unânime. Vamos lá? Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor. Somente a primeira parte, a parte A. 1, 2, 3. Então Josafá temeu. Esse temeu aqui traz a ideia de teve medo, teve susto, se assombrou. E aqui é onde a gente começa. O que alimenta a depressão? O medo, pois o medo é uma sensação que proporciona um estado de alerta demonstrado pelo receio de alguma coisa. Quando você tem um susto, você fica alerta, sim ou não? É. Quantas pessoas deixam para fechar a porta da casa quando o ladrão passa na frente correndo? Muitas, não é? Principalmente o brasileiro. Tem brasileiro que só fecha quando o ladrão está dentro. O outro só bota a barba de molho quando vê o do vizinho arder. Sim ou não? Isso é a falta de quê, irmãos? Prudência, vigilância. Thank you so much. Então tem pessoas que só agem. Quer ver? Tem pessoas que não vai no médico, mas quando está já morrendo, diz, por favor, marca. É, não é? Eu mandei minha filha marcar, mas não é porque eu estou morrendo, é porque eu estou sentindo dor. Então você tem que ser uma pessoa precavida. E geralmente pode ser o fato de se sentir ameaçado tanto fisicamente quanto psicologicamente. Uma pessoa que sente uma ameaça tanto fisicamente como psicologicamente, não é? Ele manifesta o que, irmão? O medo. Ele manifesta o que, irmão? O medo. E vocês sabiam, dentro da ciência, dentro da medicina, que corroboram uma outra, que o medo tem base racional? Já pensou? Vou dizer de novo que você não entendeu. O medo, ele tem base racional. Por quê? Porque o medo estabelece, repitam comigo, o medo estabelece limites. Claro. Não é? No relógio é velocímetro que diz, né? Que marca, não é? O velocímetro. Lá diz que pode ir até 200. Mas o seu vai até 200? Se não, deixa eu descer do carro e vai embora. Sim ou não? O medo diz para mim, a adrenalina diz, como eu gostaria de ver como é que ele se comporta com 200 km. O medo diz, como eu gostaria que você tivesse juízo. Então o medo, ele estabelece o que, irmãos? Limites. Um dia alguém botou na minha cabeça, quem dá de frente numa briga, ganha a briga. Não vale essa não. Eu ganhei a besteira, arrumei uma briga dentro de frente, levei um cacete de 100, apanhei sozinho. Então faltou em mim o quê? A disciplina do medo. Do medo. Então o medo, ele tem base racional. Só que o medo, que a gente vai estudar agora, para passar na frente, o carro na frente dos bois. Então geralmente ele se manifesta por um fato de se sentir ameaçado tanto fisicamente como psicologicamente. O medo, irmãos, ele manifesta um pavor. É aqui onde mora o perigo. E o pavor é a ênfase do medo que libera o pânico, o susto, o temor e introduz o desespero.
desespero. Uma pessoa que é dominada pelo medo e que chega a esse estágio aqui, ele torna-se por que a maioria das pessoas que são depressivas não querem sair de casa? Por causa de quê? Medo. Porque o medo ele alimenta a depressão. Pessoas que estão deprimidas têm medo até de tomar banho. Não faça isso, tome. Porque pelo menos as visitas vão chegar, né? Sem banho é problema. Veja o que é que uma pessoa com muito medo ele se torna refém do seu próprio medo. Você tem que ter medo, mas um medo racional, um medo como disciplina, e não deixar ele se transformar no pavor que leva você ao desespero. A palavra desespero é um substantivo e é também a primeira pessoa do singular, do presente e do indicativo, do verbo desesperar, que define o estado de angústia, impaciência na qual se encontra uma pessoa. A pessoa com medo, ela manifesta o quê? Impaciência, angústia. Observe que o desespero ele fala de quê, irmãos? Quem está com o livro aí responda. O medo ele fala de quê? Desesperança como irritação. A irritação fala de quê? De aflição, desalento, abatimento e consternação. Veja que coisa terrível que desencadeia quando você é dominado pelo medo. Uma pessoa com medo ele passa a enxergar coisa que não existe. Sabia disso, irmão? Vou repetir. Uma pessoa com medo, ele cria imagens, circunstâncias, porque a mente dele está travada. Um dia uma irmã disse: pastor, eu não vou responder isso. E a gente às vezes tem que falar do mesmo jeitinho dela, que é para entender. Mas por quê? Ela disse: porque todas as vezes que eu chego na igreja, Satanás vai lá no meu quarto para me perturbar, pastor. E ele vai fazer o que, né, mãe? Ele fica dando chalo para mim. Eu já percebi que a irmã estava refém do medo. A senhora deixou eu ir lá visitar a senhora? Pastor, era o que eu mais queria. Chamei os irmãos, fui lá, exatamente à noite. Ela disse: eu entrei no quarto dela e realmente, irmãos, era como se uma mão fizesse assim no guarda-roupa dela. Uma resta fazia assim. Eu nunca vi diabo da chave. Mas naquela noite eu desconfiei. Quando eu olhei, irmão, era a janela, a luz da lua batia nas palhas de coco e refletia a imagem de uma mão dando chão. Ela olhou para mim desesperada, com medo, disse: mas moço, eu estava vendo isso, meu irmão. Pastor, e como é que você falou? Me deu uma força. Pastor, você vai matar o cão? Eu digo: vou, irmão, vou arrancar a mão dele. Nunca mais a senhora vai ter medo do chão de Satanás. Ela estava com tanto medo que ela não entendeu, irmão. Correu, foi buscar uma força. Eu digo: preciso de uma escada, porque Satanás é alto. Cortei as palhas e o diabo nunca mais deu chão. Uma pessoa que está refém do medo, irmão, tem medo até do espirro do gato. Cara, porque a mente dele começa a gerar coisas que não existem. Glória a Jesus. Sai dele. Saiu em nome de Jesus. Ele é teimoso. O que é que acontece? O medo, minha cunhada, eu era bem novo, solteiro. Minha cunhada viu um vulto entrar debaixo da cama. E ela começou a gritar, corre, que tem um jacaré debaixo da cama. Levantou eu, levantou o papai pegou um picareta, meu irmão pegou
mais novo, mais franzinho, tu acende a luz. Eu digo, tá bom, tá certo. Me joga dentro da cova do leão e você deixa do lado de fora. Quando eu acendi a luz, irmãos, oh meu Deus, já fez mesmo, era um calango. Você conhece calango? A linguagem da gente. Um calango, ela vira um jacaré. Uma pessoa, quando se torna refém do medo, e o medo leva você à depressão. Vamos lá. E observe que o desespero que introduz a desesperança como irritação, fala de aflição, produz, gera desalento, abatimento e consternação. Ele manifesta derrotismo. As pessoas que são refém ou se tornam refém do medo, na boca deles só saem palavras pessimistas. Pelo amor de Deus, olhe para mim, mesmo que você não ache bonito, mas escutem, pela sua boca você pode gerar vida ou morte, bênção ou maldição. Eu deixei de visitar uma irmã porque ela só tinha na boca o diabo. Eu chegava no estabelecimento, ela disse, o diabo está aqui, eu digo, fico ruim com o povo. Aprenda com Jó, quando alguma coisa de mal acontecia com ele, ele não dava louvor a Satanás, ele sabia que Satanás é que estava fazendo aquilo, mas ele dizia, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então existem pessoas que tudo direciona palavras de maldição. Quando está com estresse, escuta na criança, isso é uma ovelha negra. E ela saiu de onde, Maria? Tem outros que chamam o filho. Menino, se parece um cachorro. Ô irmão, eu sou filha da cachorra. E as pessoas que emprestam a sua boca, você sabia, irmão, que há poder nas palavras? Há poder nas palavras. Tanto de bênção como de maldição. Uma pessoa que está refém da depressão, ele não acredita mais. Ele começa a alimentar o derrotismo. Foi o que o profeta disse. Para que eu ser mais profeta? Qual o valor que tem minha vida? Eu não sou melhor do que meus pais. Olha a depressão quando levou ele. Tira a minha vida. Mas aquilo era só um subterfúgio. Disse que ele deve morrer. Ele tem enfrentado a Jezabel e não correr. Porque tem gente que na hora da angústia, eu quero morrer. Essa pasta dá um tempo, disse, quero mais não, Jesus. Eu estava enganado. Não é? Porque na hora da estresse a gente quer liberar a adrenalina e diz besteiras. Fala o que não deve. Por isso que a Bíblia diz que a gente tem que botar um guarda na nossa boca. Para de estar chamando pornografia dentro da sua casa, porque você está convidando tudo que não presta para dentro da sua casa. Houve silêncio, porque tem gente aqui que fala. Pornografia dentro da tua casa, em vez de tu atrair Deus para dentro da tua casa, tu está levando Satanás, a besta fera, os demônios. É isso. É por isso que tu passa o dia angustiado, perplexo, perturbado, se sente enclausurado. Em vez, troca. Quando era novo convertido, eu não era crente, eu gostava de chamar um nomezinho. Pequenininho, assim, o tamanho desse púlpito. Quando aceitei que eu levei uma topada, o diabo disse, bota aqui, deu glória! Deu uma tapa na cara do diabo. Porque a tua língua, a Bíblia diz, e pôs um novo cântico na minha boca. Amém. Diga amém. De uma fonte não pode sair dois tipos de águas. Ou sai água cristalina, ou sai a água da cisterna, da fossa. Deus te trouxe hoje para te dar um manto aí. Pessoas que perdem o alento, que se sente incapaz, tudo não vai dar certo. Não vai dar certo. Como é que você nem começou e já está dizendo que vai dar errado? Eu vou abrir aqui uma loja, mas eu estou vendo que não vai dar certo. Para com isso.
O servo de Deus disse: posso. Paulo disse o quê? Posso. O quê? Naquele. Mude a cantiga. Mude as pronúncias. Tudo que aquilo que você acha que é difícil e impossível a você, começa a dizer: eu vou conseguir, porque meu Deus vai me dar força e eu vou. Quem crê, levante a mão e dê glória a Jesus. Vamos lá. Quer que eu pare ou quer que eu continue? Uma pessoa que aceita o derrotismo e vive com desgosto por não saber o que fazer diante da situação. Tenha calma. Não tente resolver as questões precipitadamente, prematuramente. Eu tenho que me ver livre disso aqui. Calma. Porque a sua atitude, em vez de minimizar o problema, pode avolumar, piorar. É por isso que você tem que ter o equilíbrio. E equilíbrio traz o domínio. Quando você se entrega ao medo, você perde o raciocínio lógico. Você fica refém. Meu Deus, eu não sei mais nem o que fazer. Não sei por onde começar. E aí um dos predadores chegam para te destruir e aproveitar o teu ponto vulnerável. Porque Satanás sabe quando nós estamos fracos e quando estamos fortes. Ele sabe. Ele só não sabe que quando estamos fracos, Jesus está do nosso lado para nos proteger. Aleluia. Diga glória a Jesus. Aleluia. O medo manifesta um desespero, e aí está o perigo, porque o desequilíbrio psicológico, o fazer as coisas sem noção, o medo ele leva a pessoa a abrir mão dos seus compromissos e se enclausurar diante das circunstâncias. Não vou trabalhar mais, não vou mais para a igreja, vou entregar o carro, não quero mais ter uma responsabilidade. Aí é que você está piorando a sua situação. Você está querendo fazer o que Elias fez, entregou tudo, inclusive se separou. Deus me deu uma palavra hoje numa live de manhã, que foi um negócio espetacular. Às vezes eu leio o texto, Deus abre assim, um negócio assim muito extraordinário. É um mistério que Deus tem comigo. Muita gente mete o pau no profeta Elias porque ele se isolou, né? Ele abandonou o aprendiz. Mas você sabe, o Espírito Santo me revelou hoje de manhã. Você sabe o que levou o profeta que estava vivendo uma depressão se despedir do aprendiz dele? Olha que coisa interessante. Isso aqui chama-se senso de responsabilidade. Digam comigo, senso de responsabilidade. Como assim, pastor? Aquele menino via o quê? O que é que aquele menino via no profeta? Um homem autêntico, um homem de autoridade, um homem de coragem. Sim ou não? O cara reuniu 850 profetas de suba ao Monte Carmelo e lá para ver quem é quem. Um homem que chegou perante o rei e disse: viva o Senhor, em cuja presença eu estou. Não haverá chuva nem amparo vale, segundo a minha palavra. Um homem que estava no monte e chegou um capitão com 50 e gritou: homem de Deus! Ele disse: eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, consuma tudo e seus 50. Churrasco. Por 2 vezes, só não foi na terceira porque o cara se humilhou. E agora o camarada que é o aprendiz dele, o aluno dele, vê ele choramingando, querendo morrer. Então o intuito de separar o jovem, que era para não perder o legado que o rapaz tinha presenciado. O ponto fraco. O pastor, o líder, não pode, irmão. Eu não comi que eu estou morrendo. Olha, oh meu Deus, qual é o irmão que vai acreditar no líder que está morrendo? O pastor, ele não pode dizer a ninguém não, a não ser esposa, independente da esposa. A minha esposa tem que ter juízo. Porque tem mulher, irmão, que o juízo dela é no dedão do pé.
O velho vai se escorar nela, meu Deus, pense. Uma estaca velha podre. Quando Abraão contou a Sara os segredos dele com Deus, teve um problema dela para cá, pegar uma escrava e dizer: entra com ela e seja feito a promessa de Deus. Mas depois que ele pagou o preço, aí Deus testou ele de novo, disse: toma teu filho, o único filho, Isaque, é quem tu amas, leva ao monte Moriá e serve a mim. Ele levantou de madrugada de ponta de pé. Eu acho que ele deu muito chá de camomila. E a irmã Sara roncou, irmão. Porque quando toma chá de camomila, sangue de Jesus tem poder. Nem a irmã sogra fica. Porque levantou de ponta de pé. Porque ele sabia que se ele revelasse o segredo de Deus para Sara, Sara ia pular do pescoço de Isaac e disse: o diabo é que vai levar. Mas meu filho, você não sai daqui, que eu sei a luta que eu tive por ele. E acabou o projeto de Deus. Então o líder ele tem que ter este ponto, chama-se senso de responsabilidade. Estou morrendo? Essa aí sabe. Quando eu demoro muito lá no chuveiro, eu chorando, para ninguém saber. Eu ligo bem forte o chuveiro. Ela está lá de fora, não sabe distinguir. Diz: está azulado, mas é água. Está cantando. Diga amém. Amém. Glória a Deus. O medo faz as pessoas abrirem mão dos seus compromissos. O medo. E aí, a gente precisa ter muito equilíbrio. Ficam enclausurados diante das circunstâncias, porque a depressão é um quadro clínico identificado por um conjunto de sintomas. E é a partir da observação desses sintomas que vamos entender esta deficiência que estamos tendo. Você não tem nem amém? Amém. Vocês estão tão animados. Diga amém. Amém. E você que deixa o medo alimentar, você se torna uma pessoa aprisionada. Vamos a alguns sintomas que nos permitem identificar o quadro depressivo manifesto na esfera emocional, cognitiva, motivadora, vegetativa e motora. Ou seja, eles afetam a pessoa na sua maneira de sentir, na sua maneira de pensar, na sua maneira de querer, na sua maneira de experimentar e na sua maneira de agir. Quando você sente, quando você pensa, quando você quer, quando você experimenta e quando você age. Os sentimentos predominantes são de desânimo, desgosto, tristeza, medo, apatia, inércia e solidão. Todas as pessoas que chegam a esse estado se isolam de todo mundo, que é aqui onde mora o perigo. Porque a solidão, ela alimenta a depressão. Quando você está com alguém, você está ocupando os espaços das lagunas da sua mente, porque uma mente desocupada é a oficina de quem? Do cão. Porque o diabo ele só chega, não é o diabo que produz a depressão. A depressão é uma doença, irmão. Agora Satanás se aproveita da sua vulnerabilidade para tirar proveito. Olha que coisa interessante, eu gosto muito de assistir aquele programa Discovery. Os predadores passam o dia examinando a manada. Para quê? Para saber onde é que estão os mais fracos, vulneráveis, com dificuldade de locomoção. Quando chega a noite, a visão deles fica mais aguçada. É por isso que Jesus disse: trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode. Porque quem é que anda de noite? A besta fera, a mãe dela.
Satanás só anda de noite. E Jesus trabalha de dia. Porque a noite fala de quê? De trevas. Noite fala de quê? Escravatura. Noite fala de quê? De angústias. Noite fala de quê? De sofrimento. Noite. Quem entendeu? E Satanás nos observa 24 horas. Ele sabe quando estão chorando por tristeza e quando estão chorando por alegria. Quando estão chorando por ganhos e quando estão chorando por perdas. Quando estão chorando por elogios e por honra e quando estamos chorando por injustiça e desprezo. Ele sabe. E aí ele se aproxima. Quem introduz o pensamento, o desejo de se suicidar, não é a doença, é Satanás. Porque ele sabe que o valor não está na tua estética, está na tua alma e no teu espírito. Satanás, para ele, o teu corpo não tem valor nenhum. Ele usa como instrumento para lhe conduzir exatamente para o local oposto ao local que Deus escolheu para você. Deus preparou o jardim, o diabo preparou o inferno. Deus preparou a bênção, Satanás está gerando uma maldição. Deus preparou a liberdade, Satanás a escravidão. Ele é o oposto que Deus quer. Deus fez o quê? Fêmea, macho e fêmea. O diabo fez um, então está no meio. Porque Deus não fez Evu e nem Adão. Ele fez Adão e Eva. Macho e fêmea. Fora disso é demônio. Eu posso ser até preso, mas está na Bíblia. Deus fez macho e fêmea. Interessante que Deus não fez a mulher do mesmo jeito que fez o homem. Vocês não vão, não parece que estão com medo da mulher. Glória a Deus. Deus fez o homem do pó da terra. Vamos lá, Deus fez o homem do pó. Por que não fez outra mulher? Ou a mulher do outro pó de terra, de outro pedaço de bolo, de barro? Por que não? Não quer estudar. Aí não aprende. Por que Deus fez a mulher do homem? Porque a mulher é o complemento do homem, Zé. É forte. Homem é homem e fica mais homem quando é mulher. Pense no presente que Jeová deu a mim. Homem, glória a Jesus. Porque agora, né? Por isso que Adão, quando abriu os olhos depois da cirurgia, disse: valeu, que viu aquele mulherão de 1,90 m, irmão, e disse: glória a Jesus. Aleluia. Se visse um homem, ele dizia: sai, demônio. Quando ele viu a obra-prima que Deus fez dele, saiu daqui da parte sensível. É por isso que vocês é mais frágil, mais delicado. O homem não é bruto. O homem tem que andar feito um homem. Aleluia. Amém. Macho. Quando eu nasci, aí a parteira disse: menino, é macho e é bonito. Então Satanás tenta adulterar todas as verdades que foram estabelecidas por Deus. Bota um homem para ter relação sexual com o outro para ver se gera um menino. Não tem que ter macho e fêmea. Não dá, irmão. Você isso é reação orgânica. Se eu viajar num avião ou num ônibus e ele colar aqui, vai colar todo. Ele fica assim, não